Olá, estou aqui para gravar mais uma microaula para vocês. E hoje nós vamos falar sobre as escalas termométricas. Vamos conhecer os pontos fixos de cada uma delas. Escalas termométricas. O que são escalas termométricas? São usadas para medir a temperatura a partir de alguma referência. São utilizadas para medir a temperatura, medida do grau de agitação das moléculas, que nós estudamos na aula passada, ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou frio. Para isso que elas são usadas também. As três escalas mais conhecidas e utilizadas são as escalas Celsius, que chamamos de grau Celsius, escala Fahrenheit, que chamamos de grau Fahrenheit, e Kelvin, que essa nós não chamamos de grau Kelvin, e sim de Kelvin. Agora nós vamos falar um pouco de cada uma delas individualmente. Quem criou a escala Celsius? Foi esse senhor aí da foto, né? Foi criado por Anders Celsius, um astrônomo sueco, em 1942. Bem, ele escolheu como pontos fixos os quais a sua escala seria baseada. Os pontos de fusão do gelo, que é quando o gelo vira água, que é essa primeira foto aí, e de ebulição da água, que é quando a água ferve, que é essa segunda foto aí. Quando o gelo vira água, ele escolheu como o primeiro ponto fixo, que corresponde a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição, que é quando a água ferve, ele escolheu como segundo ponto fixo, que corresponde a 100 graus Celsius. Então, o primeiro ponto fixo da escala Kelvin corresponde a 0 graus Celsius e o segundo ponto fixo da escala Celsius corresponde a 100 graus Celsius. Quem criou a escala Fahrenheit? Foi esse senhor aí. Foi criada pelo inventor do termômetro de mercúrio, Daniel Gabriel Fahrenheit, lá pelos anos de 1714. Quando Fahrenheit, colocou o termômetro graduado numa mistura de água com gelo, ele obteve o valor de 32 graus Fahrenheit, que corresponde ao seu primeiro ponto fixo. E quando o colocou em água fervendo, ele obteve o valor de 212 graus Fahrenheit. Então, o primeiro ponto fixo dessa escala Fahrenheit é o 32 graus Fahrenheit. E o segundo ponto fixo é o 212 graus Fahrenheit. Quem criou a escala Kelvin? Foi proposta pelo físico e engenheiro irlandês William Thomson, o qual também era conhecido como Lord Kelvin. Ele também criou a sua escala colocando o seu primeiro ponto fixo a mistura de água com gelo. E ele obteve o seu primeiro ponto fixo, o 273. E o segundo ponto fixo, ele também colocou em água fervente, que obteve 373 Kelvin. Então, o primeiro ponto fixo da escala Kelvin é o 273 Kelvin.
E o segundo ponto fixo da escala Kelvin é 373 Kelvin. E aqui está as 3 escalinhas com os 3 pontos fixos, com os 2 pontos fixos. Temos a escala Kelvin, a escala grau Celsius e a escala Fahrenheit. Bem, a escala Kelvin, né, ela é mais utilizada pelo Sistema Internacional de Unidade e também é conhecida como escala absoluta. E aí nós temos os 2 pontos fixos da escala Kelvin, que é o ponto de fusão da água, que é de 273, e temos o ponto de ebulição da água, que é de 273. Temos a escala grau Celsius, que o primeiro ponto fixo é o 0 graus Celsius e o segundo ponto fixo é o 100 graus Celsius. Temos a escala graus Fahrenheit, e o seu primeiro ponto fixo é 32 graus Celsius e o segundo ponto fixo é o 212 graus Fahrenheit. Bem, a escala Kelvin, né, ela é mais utilizada aqui no Brasil, ou a escala Celsius, ela é mais utilizada aqui no Brasil. Já a escala Fahrenheit, grau Fahrenheit, ela é mais utilizada nos Estados Unidos e países europeus. Também nós temos aí esse zero absoluto de cada uma dessas escalas. Quando nós chega no zero absoluto, que quer dizer que é a mais baixa temperatura, que pode ser representada em qualquer escala termométricas. Ou seja, que é quando encontra-se perfeitamente em repouso, cada uma dessas escalas. O Kelvin, o ponto absoluto dela é o 0. O graus Celsius é o menos 273 e o grau Fahrenheit é o menos 459. Então, quando chegamos no zero absoluto do Kelvin, é o 0. Quando chegamos no zero absoluto da escala Celsius, grau Celsius, é o menos 273. E quando nós chegar no zero absoluto da escala graus Fahrenheit, é o menos 459. Que esse zero absoluto quer dizer que está perfeitamente em repouso, quando ela está diretamente em repouso, não se mexe para nada. E a nossa aula de hoje era isso. E muito obrigada por vocês terem prestado atenção.